Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã. Nosso desejo é realmente que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, para falar conosco o que nós precisamos ouvir. Nem sempre são coisas fáceis de ouvir, mas nós queremos ouvir porque vai nos fazer bem. O Senhor só fala aquilo que nos faz bem e o Senhor deseja o nosso bem. Então nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Toca no nosso coração nesta manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos então iniciando mais um capítulo. Eu estava conferindo, nós ficamos quase um ano com o rei Ezequias. Nós começamos em março do ano passado e terminamos em fevereiro desse ano, então deu praticamente um ano. Foram acho que 34 aulas, uma coisa assim. Então agora nós vamos começar um outro rei, e eu coloquei esse diagramazinho aqui na lousa para a gente ter um pouquinho de contexto da sequência. Não são todos os reis de Judá, mas só para a gente ter um pouquinho de ideia e principalmente para mostrar uma coisa interessante que acontece aqui. Então, voltando atrás, nós estamos aqui em Manassés, aqui nós vamos começar Manassés hoje. Então, voltando um pouco para a gente ver essa alternância, essa sequência, então nós tivemos 4 reis, eu coloquei medianos, sabe aqueles que são mais ou menos, alguns começaram bem, terminaram mal, porque todos os reis, a gente tem falado isso várias vezes, todos os reis foram avaliados na Bíblia, todos os reis são avaliados. De Israel, das 10 tribos, nós vimos que nenhum rei foi considerado bom, todos andaram nos caminhos de Jeroboão. Agora em Judá, teve reis bons e maus e mais ou menos, teve reis que não foram perfeitos, mas não foram tão maus assim. Então nós temos reis, e isso acontece muito até nas melhores figuras, como o rei Davi, que é o grande exemplo. Ele foi um rei bom, mas ele praticou algumas coisas terríveis. Então essa mistura está no nosso coração, sempre esteve no coração do homem caído. Quando ele busca a Deus, coisas boas podem acontecer, mas você tem pouquíssimas figuras na Bíblia. A gente pensa em Daniel, por exemplo, como um homem, José no Egito, assim, algumas figuras que a Bíblia, não que eles nunca pecaram, mas a Bíblia não relata coisas negativas sobre eles, mas são pouquíssimos casos, né? Abraão cometeu erros, Jacó então era um caso sério, né? Então nós temos a maioria das histórias, como a nossa, tem coisas boas e coisas ruins, mas a Bíblia avalia que a pessoa é boa se ela anda nos caminhos de Deus, não se ela nunca pecou, nunca faz coisas erradas, mas se o coração, como Davi praticou coisas ruins, mas ele se arrependeu e ele não manteve aquelas coisas no coração dele, então ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ok? Então veja só, nós tivemos então, só voltando um pouquinho para a gente ver uma sequência, teve um período relativamente grande, eu não fiz a somatória desses anos, mas nós tivemos um período de reis que foram mais ou menos, eles fizeram coisas boas. Joás, por exemplo, o primeiro nessa listinha aqui, terminou muito mal, até mandou matar um sacerdote, então terminou bem mal. Uzias entrou no Santíssimo Lugar, que não era para entrar, ficou leproso. Então vários deles tiveram coisas ruins, mas eles foram avaliados pela Bíblia, por Deus, como reis bons, mas não como Davi. Então foram 4 reis medianos. Aí depois desses 4 reis, nós tivemos Acaz, que foi um rei muito, muito mau. E depois veio Ezequias, que nós temos estudado bastante tempo agora, né? Um rei muito bom, não quer dizer que ele nunca fez nada de errado, ele cometeu erros, mas ele foi um dos melhores reis
na história de Israel, né? Ele foi um rei realmente muito temente a Deus e que viu grandes livramentos de Deus. Agora nós vamos começar Manassés. E eu coloquei Amon porque o filho de Manassés governou 2 anos, então é quase que uma continuação. E a Bíblia não fala quase nada sobre Amon, ele foi uma continuação de Manassés. Então, Manassés e Amon foram maus. E depois vem Josias, que vem pela frente, né, depois de Manassés. Josias também foi muito bom, um rei excelente. E depois os últimos reis, antes do cativeiro, foram 4 reis maus. Todos os 4 últimos reis de Judá foram maus. Vocês estão vendo um padrão aqui? Começa com esse mais ou menos, mas depois do mais ou menos vem mal, bom, mal, bom, mal. E isso são filhos, um é filho do outro. Então, a gente já comentou sobre isso. Ezequias, como é que saiu Ezequias bom quando o pai dele era terrível? E aí vem a outra pergunta: como é que saiu Manassés tão mal quando o pai dele era tão bom? E depois Amon foi terrível também. Como é que saiu Josias, um rei bom? Aliás, na história, na sequência de todo, que não ia caber aqui, mas eu já dei uma folha há algum tempo, não sei quantos tem, mas eu posso arrumar de novo, eu acabei não trazendo hoje, mas eu já fiz uma folha com a cronologia de todos os reis. Então, se você olhar todos os reis, lembra que de Israel nenhum foi bom. Jeú é que cumpriu algumas coisas que Deus queria, mas também andou nos caminhos de Jeroboão. Então, dos reis de Israel, né, daquelas 10 tribos do norte, nenhum realmente foi considerado por Deus como alguém que andou nos seus caminhos. Agora, de Judá, que teve vários bons, a única sequência boa, um rei bom com filho bom, foi Asa e Josafá. Foi a única vez que um rei bom teve um filho que foi um rei bom também. É muito ruim isso, é muito ruim, porque um dos grandes princípios de Deus é que os pais criem os filhos nos caminhos de Deus, e nós temos grandes promessas do Velho Testamento, de que se você criar seus filhos nos caminhos de Deus, eles vão continuar andando nos caminhos de Deus. Então nós temos grandes promessas de Deus, e no entanto, tem muitos exemplos de pais que eram homens que andavam com Deus e tiveram filhos ruins. Vamos lá, Eli, um sacerdote, um homem temente a Deus, os filhos dele eram terríveis. Samuel, que foi praticamente criado por Eli, profeta de Deus, um grande homem de Deus, os filhos dele foram terríveis. Foi até por isso que o povo pediu um rei, porque não aguentava os filhos de Samuel. Davi, que foi um homem de Deus, teve vários filhos terríveis, Absalão, Amnon e tal. Salomão foi um homem que começou nos caminhos de Deus e terminou mal, vamos dizer assim. Salomão não era, vamos dizer assim, a situação de Salomão não seria culpa de Davi, porque ele se corrompeu depois. Mas então são muitos e muitos exemplos de pais que não criaram os filhos no caminho de Deus. E o Velho Testamento termina em Malaquias com uma advertência muito forte, que tem que andar nos caminhos de Deus. Os últimos versículos do Velho Testamento termina falando: lembra da lei de Moisés, ou seja, anda nos caminhos de Deus. E Deus promete enviar o profeta Elias nos últimos dias, uma outra, né, alguém com a mesma unção de Elias, que vai fazer o coração dos pais se voltar para os filhos e dos filhos para os pais, para que Deus não venha e julgue a terra. Então, isso aqui, gente, eu queria que vocês vissem essa sequência, porque é a graça de Deus. A Bíblia não tem explicação como é que Ezequias e Josias saíram bons, apesar de terem pais terríveis, mas é algo que a gente precisa realmente prestar atenção, porque Deus não quer essa situação, Ele não quer que continue, né? Os pais precisam investir nos filhos, é o nosso maior encargo
Tem muita gente que fica assim, eu preciso me dedicar à obra de Deus, eu quero cumprir o chamado de Deus na minha vida, eu quero fazer tudo que Deus quer, não sei se Deus quer que eu vá para a obra, para missões, não sei o quê, para ser um pastor, para ser um pregador. Tem muita gente, assim, claro, Deus quer pessoas disponíveis para Ele, mas se nós não estivermos cuidando dos filhos, tem um lugar no Novo Testamento que fala, quem não cuida da sua própria filha, sua própria família, é pior do que o infiel, é pior do que alguém que nem conhece a Deus. Você precisa cuidar, é nosso primeiro encargo, nossa tarefa, nossa responsabilidade mais importante, a nossa missão mais importante de todas é cuidar dos filhos, e a própria igreja é para se transformar numa família espiritual, onde nós não só cuidamos dos filhos biológicos, mas nós também nos tornamos pais espirituais das pessoas que estão no nosso meio, para que eles também se tornem pais e mães espirituais. Então, o princípio de Deus é exatamente este, que os pais cuidem dos filhos. Nós estamos esperando o reino de Deus, quando não vai ter mais morte, mas enquanto o reino de Deus não vem, como nós sabemos, todos nós somos limitados, nosso pedacinho, nosso papel no plano de Deus é pequenininho. Quando você pensa no plano de Deus como todo, cada um de nós vive um período muito curto. Então, o que nós devemos estar fazendo? Nós devemos cuidar para que a próxima geração continue andando nos caminhos de Deus. Então, nossa grande responsabilidade para que a obra de Deus continue é cuidar da próxima geração. E eu acho que eu nunca vou me esquecer nós fomos para Israel em 2012 e a gente foi visitar um museu, né, da história dos judeus, e a mulher que era guia, ela era uma judia moderna lá de Israel, não era uma judia messiânica, e eu tive a impressão que nem era, porque você tem, tirando os judeus messiânicos que creem no Messias Jesus, então tem muitas classificações, muitas subdivisões dos judeus. De maneira geral, a gente pode dividir em dois grandes grupos, os religiosos e os não religiosos. Tem muito judeu lá, em toda parte onde tem judeu, que não acredita em nada, não é só que eles não acreditam, sei lá, muito no judaísmo, eles não acreditam em nada. Tem muito judeu que é ateu, muito judeu que é totalmente secular, alguns até guardam costumes de sábado, de festas, mas sem acreditar em nada. Eu não vou dizer que essa guia era totalmente secular nesse sentido, mas ela não deu a impressão de ser uma pessoa religiosa. Mas eu fui comovido a lágrimas enquanto ela descrevia a história dos judeus. Ela descrevendo, era uma coisa assim, me impressionou profundamente, porque qualquer pessoa que tem pouquinho de noção da história dos judeus, do tempo de Jesus até hoje, né? Tem toda a história antes, que está na Bíblia, né? Mas a história dos judeus nesses últimos 2000 anos é um milagre, é uma coisa fantástica. Nenhum povo foi tão perseguido, nenhum povo seria mais candidato a ser exterminado em termos de cultura, religião. Todo lugar onde eles iam, às vezes eles ficavam bem, por exemplo, na Espanha, em alguns países da Europa, depois vinha um período de perseguição, antes da Inquisição, né, no tempo do século XV para frente, os judeus prosperaram muito na Espanha, em Portugal, por exemplo, mas em muitos lugares, na Europa Oriental, e tem muitos filmes que mostram isso, mas uma das coisas assim, que me comoveu tanto, assim, ela foi descrevendo como os judeus, durante essa história, claro que não foram todos, não é sem exceção, sempre é uma parte, como até hoje, mas os judeus mantiveram sua identidade e a vocação que nós vemos pela Bíblia, que ainda não terminou, a vocação de Israel, dos judeus, eles mantiveram isso por causa de ensinar os filhos. Numa época em que não tinha muita escola, não tinha muito estudo, os judeus sempre sobressaíam, porque eles ensinavam a lei, ensinavam o Velho Testamento, as Escrituras para os seus filhos, e por isso os judeus sobressaíam, né? E até hoje, porque só você pegar uma lista dos prêmios Nobel,
de todos os povos, né? Várias pessoas já circularam isso. É impressionante que os judeus são uma fração minúscula da população do mundo e eles têm uma quantia muito grande de prêmios Nobel. Isso é só um exemplo de como eles se sobressaíam, por causa, em grande parte, eles não são mais perfeitos do que nem eles, não são superiores como raça, não são menos pecadores, não são menos, né, assim, o judeu é famoso por ser ganancioso, por ser, né, assim, banqueiros, gananciosos, mas eles mantiveram a sua identidade por passar de geração em geração a instrução. Eu diria que eles ganham dos cristãos, de maneira geral, eles ganham bastante dos cristãos, no sentido de passar de uma geração para outra, né? Tem exceções, tem grandes exemplos de cristãos, mas quando você considera o conjunto, eu diria que os judeus cumpriram melhor o papel de passar de uma geração para outra. Ou seja, todo esse tempo do Velho Testamento que nós estamos estudando, com sobe, desce, e pecados, idolatria, mas Deus tratou com esse povo e durante a história eles puderam manter essa linha de passar de uma geração para outra, para ensinar, para investir nos filhos, ok? Então nós vamos começar em 2 Reis, tem sempre os dois relatos, mas nós vamos começar em 2 Reis, capítulo 21. Bom, antes de fazer... Bom, eu vou ler os primeiros versículos, depois eu vou fazer esse comentário, está no seu esboço, que tem uma avaliação, tem alguns fatos gerais, né? Mas vamos começar a ler os primeiros versículos. Versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Efzibá. Eu já comentei que, não todos, mas um bom número de reis, tanto, principalmente de Judá, de Israel, acho que não falava muito isso, mas vários reis de Judá falam o nome da mãe, e já comentei até a razão por isso. Por exemplo, nós não sabemos nada sobre essa mãe, a maioria das mães que são citadas, dos reis, não dá informação nenhuma, de onde que ela veio, se ela era temente a Deus, como é que era, só fala, o nome da mãe era, porque, né, tem a linhagem do pai, que é a linhagem de Davi, e a mãe fala o nome dela. Mas por que fala o nome dela? Uma das razões, eu creio, isso não está, isso é suposição minha, mas por que daria o nome da mãe? Porque naquele tempo, principalmente os reis, tinham muitas esposas. Então, identificava, ele era filho de Ezequias, mas quem era a mãe? Né? Se o rei tinha mais de uma esposa, então identificava, talvez era só um dado, né, um dado comum, assim, que tinha que identificar qual era a mãe. Mas como os homens naquela época, não tão diferente dos homens em geral hoje, os homens geralmente não se dedicam muito à criação dos filhos. Naquele tempo era menos ainda. No tempo do rei Davi, que ele tinha várias esposas, não tantas quanto Salomão, mas tinha várias esposas, eles, né, como era um rei que tinha muita condição financeira, ele tinha várias casas. Os filhos nem moravam. Salomão fez, claro que ele não fez 1000 casas para 1000 esposas, né? Mas ele, para algumas das esposas, ele fez um palácio separado, Salomão. E o rei Davi, tem menções que a gente entende que alguns dos filhos, pelo menos, moravam em casas separadas. Ou seja, quem era responsável pela criação do filho? A mãe. Então, uma das explicações, talvez, dessa alternância, pode ter sido a mãe. Se a mãe era temente a Deus, o filho era bom. Se a mãe não era,
né? Isso é uma suposição, tá? A Bíblia não fala isso. Nós sabemos de uma mãe que era terrível, que era Jezabel, né? Essa a gente sabe, né, que a filha dela que casou com o filho de Josafá, a Bíblia fala abertamente, né, que foi responsável por muitas coisas ruins que aconteceram. A própria Jezabel e a filha dela tiveram grandes influências. Então, outras mães também provavelmente tinham alguma influência, ok? A primeira coisa interessante, né, que eu até coloquei no esboço aí, primeira coisa interessante sobre Manassés é que ele governou 55 anos, é muito tempo. Ele teve o reinado mais longo de qualquer rei em Israel ou Judá. Nenhum outro rei governou, nem Davi, Saul, Davi e Salomão, todos os três governaram 40 anos. Ele governou 55. Acho que Asa foi 42 anos. Ninguém chegou, um dos reis, acho que Jeroboão, não o primeiro Jeroboão, o segundo, acho que governou também, acho que talvez uns 40 anos, mas ninguém governou tanto quanto Manassés. Se tivesse sido um reino bom, ia ser uma coisa boa, né? Um rei bom governar por 55 anos ia consolidar muita coisa boa. Ele governou por 55 anos. Como ele começou com 12 anos, e a Bíblia é um período longo, é o período mais longo, mas nós temos muito pouca informação. E a Bíblia faz isso muitas vezes, né? Eu sempre lembro de uma mensagem que eu vi há, sei lá, 40 e tantos anos atrás, de um homem maravilhoso, um homem profundo na palavra, que já partiu acho que o ano passado para estar com o Senhor, Christian Chen. Ele deu uma palavra sobre o Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. E ele foi fazer uma soma, naquela época eu passei para vocês no estudo sistemático, quando nós estávamos estudando, talvez Juízes, não lembro em que parte da Bíblia que eu passei isso, mas quando chega, tem um lugar que fala que o rei Salomão fez o templo no ano 480, depois que saíram do Egito. Quando você faz a conta, esses 480 anos, subtraiu todos os anos que o povo estava servindo outros deuses, ou seja, Deus não contou aquele tempo. Olha como a cronologia da Bíblia é diferente da nossa. Então ele fala assim: Senhor, ensina-nos, é um salmo de Moisés, né? Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, como que a gente conta os nossos dias? Eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 20 anos, mas como é que Deus conta? Quantos dias você viveu na presença de Deus? Quanto tempo que Deus vai contar para você? Quanto tempo que Deus vai contar para o povo de Israel? Então, como que Deus conta o tempo? Então, 55 anos perdidos. 55 anos que na verdade tiveram um efeito terrível, que nós vamos ver nessas aulas. Então, a Bíblia fala muito pouco. 55 anos, nós temos um capítulo, não muito longo, tem algumas informações em Reis, Crônicas dá algumas coisas que não tem em Reis, mas na verdade, esse capítulo, principalmente de Reis, não fala quase nada sobre os 55 anos, só dá uma lista das coisas ruins que ele praticou. Agora, ele começou com 12 anos a fazer essas coisas ruins? A gente não sabe, tá? Mas foi um reinado de 55 anos, como eu falei assim, não sei quanto tempo, desde que ano que ele começou a fazer as coisas que ele praticou. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora essa aqui é a avaliação, né? Todos os reis tiveram uma avaliação. Quando era bom, era comparado com Davi. Quando era mais ou menos, era comparado com Davi e falava assim: ele foi bom, mas não como Davi, né? Esses medianos aí, esses mais ou menos. Quando era mal, nem sempre era comparado a alguém. No reino do norte era comparado a Jeroboão. Ele fez o que era mal e andou nos caminhos de Jeroboão, todos, sem exceção. Agora esses aqui de Judá,
às vezes comparava com os reis de Israel, às vezes fala assim, esse aqui andou nos caminhos dos reis de Israel, às vezes cita Acabe, Jezabel, né? E aqui inclusive vai comparar, vai mencionar Acabe aqui, olha, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas olha qual a comparação, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Olha a quem Manassés está sendo comparado. Não é nem assim, depois vai falar no versículo seguinte, né? Versículo 3, mais para o final do versículo, fala que ele fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. Então ele é comparado a Acabe. Todos os reis de Israel foram ruins, mas Acabe foi o pior. Nos reis lá falava assim, esse fez pior do que as coisas até então. Alguns sofrem, esse andou nos caminhos de Jeroboão. Então tem graus, você vê assim, tem graus de andar com Deus, como Davi ou não como Davi, e tem graus de maldade também. Então tinha aqueles reis de Israel que andaram nos caminhos de Jeroboão, depois o pai de Acabe fez pior do que todos os anteriores, ou seja, não só andou nos caminhos de Jeroboão, mas ele fez pior. E depois vem Acabe, filho de Onri, né, o pai dele que fez pior, aí Acabe fez pior do que o pai dele. Então tem graus de maldade, e às vezes fala assim, e fulano andou nos caminhos de Acabe, então está equiparando com aquele padrão. Então, agora esse aqui não é nem com Acabe, esse aqui ele fez de acordo com as maldades praticadas pelas nações. Agora, depois eu vou ler os versículos, mas só quero que vocês pensem aqui. Se ele fala que Manassés, praticou de acordo, igual, às abominações que as nações fizeram, você precisa lembrar de uma coisa. Deus prometeu a terra de Canaã para a descendência de Abraão. Deus prometeu. Mas no tempo de Abraão, ele falou assim, mas sua descendência não vai herdar agora, porque a iniquidade, Deus não é assim, né? Eu gosto mais de você, eu não gosto daqueles, então tira esses e põe vocês. Não, Deus não tem essas preferências. Deus chamou Abraão, porque ele viu que Abraão queria andar com ele, e para dar uma terra para ele, que já tinha gente morando lá, por que ele ia tirar aquela gente? Porque eles encheram, transbordaram o cálice de abominações. Agora, se Manassés está fazendo igual àquelas nações, o que um Deus justo tem que fazer? Não, vocês são meu povo especial. Ele tinha escolhido, ele tinha feito promessas para Abraão, tinha feito promessas para Davi, Deus tem um compromisso, mas para Deus ser justo, ele precisa julgar, pode ser o povo dele, e por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar muito no que está acontecendo na igreja hoje, porque Deus não é injusto, ele não tem dois padrões, ele não fala assim, tá, eu julguei, né, nós vamos depois dar uma olhada assim, mas Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, foi uma coisa terrível, Deus fez chover fogo e enxofre, um juízo terrível sobre Sodoma e Gomorra. Agora, se nós praticamos igual, vai ser a mesma coisa? Deus vai fazer diferente conosco? Ok? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas, nós vamos acompanhar. Então a descrição geral, né, de Manassés é que ele teve o reinado mais longo e que ele fez pior do que todos os reis anteriores, tá? Depois eu vou, assim, na verdade, depois a gente vai também discutindo, mas eu vou colocando essas considerações. Eu coloquei como título que Manassés foi o pior rei de Judá. Eu já vou fazer uma comparação rápida aqui.
os dois candidatos para serem os piores reis de Judá são Acaz e Manassés. Então, o avô de Manassés era também assim, se você olhar a lista, nós vamos ver a lista aqui, que a Bíblia enumera todas as coisas que Manassés fez. Tem 10 coisas na sua folha. Tudo que Manassés fez está relacionado. A lista de Manassés é um pouco mais detalhada do que de Acaz, mas basicamente, talvez faltou uma coisa ou outra, mas praticamente tudo que Manassés fez, o Acaz também fez. E eu já comentei em umas aulas anteriores que Acaz tem uma diferença. Talvez ele não chegou assim a todas as maldades de Manassés, mas Acaz nunca se arrependeu, e Manassés se arrependeu no fim. Então, se você olhar esse aspecto do arrependimento, eu colocaria Manassés, sim, no fim, porque lembra, não é como você começa a sua vida. A Bíblia fala isso. Se em Ezequiel fala assim, olha, um justo pode viver toda a vida dele em justiça. Se no final da vida dele, ele jogar tudo fora e sair dos caminhos de Deus e não servir mais a Deus, toda a vida dele de justiça vai se perder, não vai ser contabilizada. E a mesma coisa acontece com o perverso, o iníquo. Se ele viver uma vida de maldade, como o ladrão na cruz, que se arrependeu antes, ao lado de Jesus, se ele viver uma vida de iniquidade, mas no fim ele se arrepender, Deus vai esquecer de toda a maldade dele e vai perdoá-lo. Então não é como a gente começa, e aquele capítulo, acho que é 33, de Ezequiel, ele fala assim, mas vocês falam assim, os seus caminhos não são justos, isso não é justo, Deus. E Deus fala assim, não, é assim que funciona. A gente pode até assim, no coração do homem, se souber desse princípio, você pode falar assim, então tá bom, então eu vou aproveitar, entre aspas, porque isso não é aproveitar, mas eu vou aproveitar a vida, e aí quando tiver mais velhinho, eu me arrependo, e aí eu vivi aqui, vivendo naquilo que eu queria, e no fim eu vou para o céu ainda, Então, é aquela coisa assim, eu vou aproveitar, lembra assim, isso é uma grande mentira, porque o pecado não é aproveitar, Mas, qual que é o problema com esse raciocínio? O que vocês acham? Qual que é o problema com esse raciocínio? Você não sabe se vai conseguir se arrepender. Porque você não sabe se vai ter tempo, sua vida pode acabar sem aviso prévio, Mas tem um outro fator muito, muito importante, que a Bíblia fala de Esaú, em Hebreus 12, fala de Esaú que buscou um lugar de arrependimento e não achou. Quer dizer, ele quis se arrepender e não achou. Eu nem estou dizendo se isso está falando de arrependimento, se Esaú perdeu a salvação. Eu sempre falo que a Bíblia não conta, não dá nenhum direito para a gente avaliar praticamente ninguém, talvez Judas Iscariotes, que a Bíblia fala muito claro sobre a condenação dele, mas a Bíblia não fala sobre a condenação eterna. A gente não tem fundamentos para avaliar nem o que está escrito na Bíblia, e muito menos nossos contemporâneos, as pessoas assim. Tem umas pessoas que falam com a maior assim, convicção, fulano vai para o inferno. Como assim vai para o inferno? Eu tenho alguma capacidade de julgar alguém porque ele não repetiu a minha fórmula, porque ele não faz as coisas? É só Deus que vê o coração, nem o meu coração eu não sou capaz de avaliar corretamente. Então, não temos condições de avaliar o destino eterno, mas estou dizendo que a Bíblia mostra que Deus concede arrependimento, que Deus, o Espírito Santo, nos conduz a arrependimento, e nós não somos donos do tempo de Deus. Tem aquele outro versículo que fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que hoje? Se você tem um coração que tem desejo de se arrepender, que quer, não perca a oportunidade. Nós não sabemos quando vai ter outra. Isso não é só sobre salvação, isso é sobre qualquer coisa na nossa vida.
Você não é capaz de abandonar atitudes de orgulho, de ganância, de julgar os outros, de qualquer coisa. Você não é capaz. O arrependimento prepara o caminho, mas o arrependimento é uma dádiva de Deus. Então, por isso, nunca conte com o futuro para se arrepender, né? Isso é um princípio muito claro. Ok, vamos rapidinho só passar pela lista. A gente já fez vários estudos ao longo dessa sequência sobre o que é idolatria e lugares altos, então eu não vou entrar em nada disso aqui. Nosso foco aqui é só fazer a lista e depois nós vamos tirar algumas conclusões, tem algumas coisas interessantes para a gente aprender com a vida de Manassés. Então, vamos voltar aí no versículo 3. Versículo 3, 21:3. Então, no versículo 2 já falou que ele fez o que era mal e comparou com as nações que Deus tinha desterrado diante de Israel. Agora então, versículo 3, ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Gente, não é triste isso? Gente, Acaz tinha feito todas essas coisas, praticamente todas as coisas que Manassés fez, Acaz já tinha feito. Os altos era uma coisa que persistia, até alguns reis bons, como Josafá, né, os altos persistiam, mas às vezes o povo não adorava outros deuses, usava os altos para adorar a Deus. A gente já falou muito sobre essa mistura. Dentro da igreja tem os altos. O que são altos? São atitudes, métodos, estratégias de fazer para Deus aquilo que é feito para o mundo. Então, assim, Deus não quer. O alto era um local que era copiado do local que os pagãos faziam. Então, o alto, você podia servir a Deus, adorar a Deus nos altos, ou podia colocar outros deuses. Mas Deus tinha falado assim: eu não quero ser adorado no alto. Tem um lugar só, que é o templo. Então, o alto sempre é ruim, mas muitas vezes tem mistura. E essa mistura que me preocupa, porque hoje nós temos muita mistura na igreja, na nossa vida, nossa maneira de cultuar a Deus, nosso tipo de governo de igreja, tem muita coisa misturada. Eu não estou dizendo que a solução é sair e tentar formar uma coisa que não tem nenhuma contaminação, porque essas coisas são interiores, são atitudes, né? Mas olha só, ele tornou a edificar os altos que Ezequias tinha tirado. E também, aí você pode comparar, que está na lista também do esboço. Ele também levantou altares a Baal, que era um deus que veio, já tinha antes, né? Mas quem realmente fortaleceu o culto a Baal era Acabe e Jezabel, né? Jezabel veio daquele povo de Sidônio, tal, onde eles adoravam Baal. Ele também fez, já estamos no número 3, né? Ele fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel. Um poste ídolo era uma coisa esculpida em madeira, e muitas vezes algumas traduções traduzem mais literalmente. Muitos falam poste ídolo, outros falam Azerá, né? Que era uma deusa. Tinha Baal, que era um deus masculino, e tinha Azerá, que era uma deusa feminina. E todos esses cultos tinha muita mistura com prostituição, tinha coisa de homossexualidade misturado com esses cultos. Então eram coisas abomináveis para Deus. Por que eles faziam isso? Era sempre assim, a ideia de prostituição, de sexo, de coisas assim envolvidas com culto, era para a fertilidade. Baal era o deus que dava chuva, que fornecia assim a provisão, né? Isso não é Baal, é Deus. Tudo isso vem de Deus. Mas a gente já fez esse paralelo, que Mamon, o único deus falso citado no Novo Testamento é Mamon, que é dinheiro. Então você tem que fazer muita ligação né, na mistura das nossas vidas, do culto a Deus, com o materialismo, né? O dinheiro domina grande parte da nossa vida,
e tem a ligação com pecados sexuais também. Então, essas coisas que tinha naquela época, tem até hoje, né? São paralelos, né? Esse é o terceiro, né? Quarta coisa que ele fez: adorou a todo o exército dos céus. O que é o exército dos céus? São as estrelas, né? O sol, a lua, as estrelas, né? Isso faz várias menções. Isso parece que era um costume especial da Babilônia, mas era algo assim. Suscita, Moisés alerta contra isso em Deuteronômio, mas os profetas falavam sobre isso. Ezequiel, outros profetas falavam sobre o que eles faziam de adorar a natureza, né? Era muito comum os deuses pagãos naquela época, assim, eles colocavam o sol, a lua, as estrelas como deuses, forças da natureza. Os índios fazem isso muito, assim, é muito comum colocar assim, a natureza como Deus, mas Deus criou as coisas, o único Deus é Ele. Versículo 4, agora, então, muitas vezes essas coisas existiam em paralelo ao culto a Deus. Eles faziam essas coisas e também cultuavam a Deus, faziam, né, era um sincretismo, era uma ligação das duas coisas. Mas, agora, olha, versículo 4, edificou altares na casa do Senhor. Aí você está passando você está indo para um outro lado, assim, porque é muito comum você saber que aqui, quando nós estamos estudando a Bíblia, ou adorando a Deus, em algum lugar de culto, né, todo mundo aqui parece tão santo, né? Tão assim, todo mundo assim, olha, todo mundo orando, todo mundo prestando atenção na palavra. Eu não estou falando de outros, cada um pensa em si. Tem momentos na sua vida particular que você não parece nem um pouquinho, eu não pareço nem um pouquinho com essa santidade que está sendo demonstrada aqui, né? Quando você briga, quando você responde, quando você xinga, talvez em pensamentos, tem muitas coisas, né? Jesus ensinou que a lei não são só coisas exteriores, é o que você pensa, porque a sua atitude, o seu olhar, seus desejos, cobiça. Então tem muita sujeira, tem muita coisa abominável a Deus que existe em paralelo, e isso de certa forma faz parte, que nós estamos sendo transformados por Deus. Então, claro, nossa vida não é santificada plenamente ainda, então Deus está trabalhando na nossa vida, mas o problema é quando você reconhece, quando você admite, sabe, tem coisas que para nós são tão contrárias hoje. Eu vou dar um exemplo do passado, porque essas coisas assim são mais fáceis do que a gente reconhecer os nossos, né? Mas quando a gente pensa sobre escravidão, ter escravos, vocês devem saber, nos Estados Unidos, mas outros lugares também, que tinha gente, eu não sei se vocês sabem, aqueles estados do sul dos Estados Unidos, Geórgia, Alabama, tem, né, vários, Texas, vários estados no sul dos Estados Unidos, tem uma faixa ali que eles falam cinturão da Bíblia, porque a igreja batista, pelo menos até um tempo, não sei se ainda tem uma igreja, uma denominação nos Estados Unidos que chama Igreja Batista do Sul, porque é justamente, provavelmente eles têm igrejas no norte também, mas a denominação chama Igreja Batista do Sul. Pelo menos até onde eu vi as estatísticas, era a maior denominação protestante nos Estados Unidos. E é uma igreja que tem raízes daquela época da escravidão. E até hoje tem gente branca, que chamam-se de supremacistas brancos, né? Que acham que os brancos são superiores. Até hoje, não tem escravidão, mas tem racismo. Mas no tempo da escravidão, tinha gente que ia, vocês já viram muitos filmes sobre isso, eles iam para a igreja direitinho no domingo, falavam da Bíblia e batiam não só tinham escravos, mas eram cruéis com os escravos. Como que você concilia uma pessoa que fala, que obedece à Bíblia, que crê em Jesus, que fala da salvação e que comete tal coisa? Eu estou falando disso porque é uma ideia gritante, mas tem muitas coisas. O que ele fala de altar eles não faziam, não era uma coisa escondida. Se você tem uma coisa na sua vida que você sabe que não agrada a Deus,
e você está orando para que Deus te liberte, isso é uma coisa. Agora, se você faz um altar, isso significa que você colocou aquilo como aceitável. E uma parte, pelo menos uma parte, a ideia da prosperidade hoje é, nós cremos em Deus, mas, lógico que as pessoas não falam assim, mas nós adoramos o Deus Mamon. Como que você pode ter as duas coisas na sua vida? Mas tem outras coisas. Tem pessoas tem homens ou mulheres que se divorciam e continuam falando que isso está normal, isso é totalmente normal. Não estou falando que não existe uma situação onde talvez tenha que ter uma separação, mas tem muitas situações onde não tem motivo para isso, o pastor se separa. Estou dando alguns exemplos para dizer, nós institucionalizamos alguns pecados e colocamos como normal, isso que ele estava fazendo, e aí você tem um estágio, eu faço um altar, vamos começar lá atrás, eu faço um alto, o alto era um lugar alto, um monte, mas era um tipo de local que os pagãos faziam o culto idólatra lá. Então vamos dizer assim, um dos primeiros passos seria, nós vamos ter um alto, mas não vamos adorar a Deus, nós vamos copiar os pagãos, mas nós vamos adorar a Deus, isso é um estágio. Aí você vai no outro, você vê que foi a primeira coisa que ele falou aqui, ele reedificou os altos. Não necessariamente o alto era idólatra, mas era um caminho já. Aí depois fala, ele fez um altar para Baal. Baal é outro Deus, não é Deus. Mas não fala que ele abandonou Deus. Tem Baal e tem Deus. Era comum isso também. Hoje nós não pensamos, eu adoro a Mamon, isso significa que estou sendo idólatra, nós não enxergamos isso. Agora, o terceiro estágio é, eu faço um altar para Baal dentro da casa de Deus. É isso que ele fez no versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Eu vou usar um exemplo, talvez é meio forte, mas quando você pensa de infidelidade conjugal, a Bíblia compara muito isso, né? Na Bíblia inteira fala que servir a outros deuses é como ser infiel para sua esposa ou seu marido, né? Então, tem um grau de infidelidade, que é, vamos supor, o marido, que é o mais comum, o homem, ele vai e fica com a mulher em outra casa, secretamente. Agora, tem um outro estágio que é muito pior, quando o homem, pode acontecer com a mulher também, traz o outro parceiro para dentro da própria casa, para dentro da cama do casal. É isso que Deus está falando aqui, vocês trouxeram isso para dentro da minha casa. Ele abominava os outros altares? Abominava. Mas é pior quando traz para dentro da casa de Deus. Ele fala isso aqui 2 vezes nessa passagem. Ele falou assim, ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito, não é um homem que falou, essa casa é casa de Deus. Deus tinha falado, eu aceito essa casa, eu coloquei aqui essa casa como minha casa. Deus falou. Ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares, agora volta a falar de altares, é todo o exército dos céus, em ambos, aqui também é dentro da casa de Deus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Então, né, ele faz altares dentro da casa de Deus. Olha, Acaz fez isso também. Ele foi ver um altar lá em Damasco, na Síria, pegou o modelo e fez dentro da casa de Deus. Então, né, há muitos paralelos aqui, né? Versículo 6, fez passar seu próprio filho pelo fogo. Gente, o que pode levar um pai a fazer o próprio filho passar pelo fogo? O que vocês acham? É inconcebível, mas o que faz?
Por que alguém faz isso? Isso era algo que eles faziam para ganhar o favor de Deus, para Deus dar fertilidade, para Deus... Gente, eu sacrifico o meu filho. Tem exemplos na Bíblia assim, porque um determinado rei estava perdendo a batalha e Deus não estava abençoando, então pegou o próprio filho e sacrificou para que Deus pudesse. Então, você sacrifica seu filho para uma vantagem própria. Algo meio parecido acontece muito em vários países, quando os pais que não têm condições de sobreviver, vendem as filhas para a prostituição. Isso acontece. O que leva pais a sacrificar os próprios filhos? Mas isso acontece de formas sutis. E alguns anos atrás eu vi com muita clareza que quando nós não investimos espiritualmente em nossos filhos e mandamos nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos, doutores, médicos, advogados, engenheiros, nós estamos sacrificando nossos filhos. Não estou falando que não deve investir na educação dos filhos, mas se você coloca o futuro material do seu filho acima da vida espiritual, você está sacrificando os seus filhos, porque você está oferecendo o filho para ganhar vantagem pessoal. Talvez não é para você, mas você está dizendo que o futuro material, o futuro para ganhar dinheiro é mais importante do que o futuro espiritual. Gente, isso é muito sério e acontece muito mais do que nós gostaríamos de reconhecer. Então, ele fez passar seu próprio filho pelo fogo. Ok, que número que nós estamos? Esse é o número 7. Número 8, praticou encantamentos e adivinhação, tratou com médiuns e feiticeiros. Então, tudo isso aqui é ligado a coisas ocultas, né? Espiritismo, contato com mortos, adivinhação, feitiçaria, né? Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Olha aqui o versículo 7, terceira vez, ele menciona 3 vezes, colocando uma coisa na casa de Deus. Também pôs uma imagem da escultura do poste ídolo que tinha feito. Antes ele tinha feito e colocado em algum outro lugar, agora ele pegou e trouxe aquilo. Essa escultura de Azerá, parece que eu nunca entendi muito, eu queria até achar informações. Geralmente você pesquisa, não acha muitos detalhes sobre como eram essas práticas pagãs naquela época. Azerá era uma deusa, mas o poste ídolo que eles faziam era esculpido com o órgão reprodutor masculino. Então era uma coisa abominável para Deus, e como eu falei, sentia muita ligação com essas práticas de orgias sexuais, tudo. Então ele pôs isso, já é terrível ter isso em Jerusalém, em algum lugar entre eles, mas ele pegou isso e colocou dentro da casa de Deus, pôs uma imagem e escultura, que tinha feito na casa de que Deus repete de novo aqui, de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, não mais farei andar errantes. Isso tudo está falando assim de Deus que tinha prometido no tempo de Davi. Não mais farei andar errantes os pés de Israel na terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que eles têm ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E aí ele vai mandar os profetas, mas eu só queria pular para o versículo 16, que nós não vamos ter tempo de fazer o restante. Versículo 16 fala assim: além disso, esse é o 10º ponto da abominação. Além disso, a lista não está grande ainda, suficiente. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá,
fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase, que ele fez Judá pecar, é exatamente igual ao pecado de Jeroboão, porque todas as vezes que repete, todas as vezes não, mas a maioria das vezes que fala do pecado de Jeroboão, fala assim: andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar. É uma coisa você pecar na sua vida, você pode trazer ira de Deus sobre sua vida. Agora, você levar sua família, ou quem é governante, você levar um país, ou uma igreja, alguém que você tem responsabilidade a pecar, Deus considera isso como muito, muito sério. Então, eu quero falar mais uma vez, a gente tem citado isso, eu não sei como Deus vai tratar com nossa geração, o nosso tempo. A gente sabe que estamos nos aproximando do tempo do fim, a gente viu muitos paralelos com Ezequias, né? Do tempo do fim, do livramento de Deus, de restauração. A gente mostrou várias coisas que o tempo de Ezequias tem um paralelo com os nossos dias. Então, é muito interessante a gente ver que Deus vai levantar, tem grandes promessas de que vai ter um avivamento, de que Deus vai fazer muita coisa tremenda na terra antes da volta de Jesus. Então, com Ezequias, a gente viu muita coisa da restauração, no meio do juízo, no meio das dificuldades, no meio das tribulações. Ezequias serviu a Deus, confiou a Deus, aprendeu, Deus tratou com ele, e aí no fim tem até aquele livramento de Jerusalém, que é uma figura da segunda vinda. Agora nós estamos vendo Manassés. Manassés mostra um outro lado dos últimos dias, que a Bíblia fala muito, que nos últimos dias a iniquidade vai aumentar, vai ficar terrível. Então Manassés é também uma figura dos últimos dias, mas uma figura contrária, figura da maldade, figura de pessoas que vão aumentando cada vez mais e enchendo o cálice da ira de Deus. Mas eu queria comentar uma coisa sobre o Brasil. É uma coisa assim que eu acho que nós precisamos, eu oro muito para que Deus levante em nossos corações, mas na nação toda, pessoas que sintam a situação do Brasil, porque para mim é muito evidente de que Deus está fazendo várias coisas para julgar nossa nação. É só você, gente, não dá para assistir o jornal um dia que tem gente inocente morrendo, principalmente no Rio, mas tem muitos lugares. Há pouco tempo foi Rio Grande do Norte, estava em caos total, Fortaleza, Brasília, São Paulo, é todo dia, e tem toda essa situação de corrupção. Não é um problema de um partido político, não é problema de um candidato. As alternativas que estão no horizonte já não são boas. Eu vi hoje, né, um videozinho que alguém está comparando o Brasil com as Filipinas, que lá eles fizeram uma limpeza, mataram um monte de traficante e tal, e é um brasileiro que está lá e fala assim: olha, então tem que eleger Bolsonaro, porque ele vai fazer isso no Brasil. Gente, as alternativas não são boas, e não é ninguém que vai salvar o Brasil, uma pessoa, não é um político. Alguma coisa precisa acontecer. Eu não sei se as coisas vão melhorar ou vão piorar, mas eu sei que a gente precisa se arrepender e orar, porque está além. Você pensa assim: gente, por que não faz como tal país? Lá eles resolveram, Nova York acabou com o crime, não acabou, mas diminuiu, né? Sei lá, por que não faz como esse? Gente, está além. Pode crer que não tem ninguém que vai conseguir. Claro, se você, entre os candidatos da eleição desse ano, se você orar, não assim aquilo que vai beneficiar você, não que vai melhorar para seu bolso, ore para Deus e peça a Deus: será que tem alguém que vai abrir um caminho para a gente buscar mais a Deus? Mas na verdade eu não tenho esperança, que alguém vai fazer isso, mas claro, eu estou orando para Deus
colocar alguém que possa ter integridade, sei lá, e tomar algumas decisões boas, mas eu sei que pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pessoa mais bem intencionada, só vai mudar se Deus mudar as coisas nos lugares celestiais. Se Deus mudar, e Deus pode nos dar mais tempo, Deus pode trazer um avivamento, Deus pode reverter, alguma coisa pode melhorar, porque, gente, não dá para a gente olhar isso e ficar indiferente. Então, vamos pensar, né, sobre essas coisas, né? Tem muitas coisas, nós não vamos conseguir fazer limpeza na igreja, nós podemos buscar a Deus na nossa própria vida, podemos orar para que Deus fale com as igrejas, para que Deus fale com o seu povo, para que Deus fale com a sociedade. Nós temos que começar na nossa própria vida. Se tem corrupção na sua vida, se tem princípios errados, se tem pecado, vamos buscar de Deus, vamos limpar a nossa vida, vamos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus para ter misericórdia de nós. Amém? Então, na próxima aula a gente vai continuar. Eu gosto de dar um vislumbre na letra C, nós vamos entrar nesse assunto mais na próxima aula, mas eu só queria dar esse pensamento que completa um pouco o que nós estamos falando hoje. Você viu que tem uma lista de 10 coisas que Manassés fez, ok? É muito difícil a gente falar qual a pior. Tudo que ele fez foi terrível. Eu coloquei uma lista na letra C, eu coloquei 3 coisas aqui, mas não é uma lista completa, assim, só foi o que me ocorreu, assim, de tudo que Manassés fez, e na semana que vem a gente vai tratar, assim, um pouco dessas, vai mostrar, assim, outros textos que falam sobre isso, mas acho que tem 3 coisas que mexem mais com Deus. Todo pecado, principalmente idolatria, você deixar Deus, tudo que separa o seu coração de Deus, tudo que faz seu coração se afastar de Deus, entristece o coração de Deus. Mas Deus tem muita longanimidade. Quanta coisa Deus já suportou aqui no Brasil para chegar nesse... E mesmo assim, Deus não está pesando a mão sobre o Brasil, assim, as pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam, assim, a vida continua. Tinha épocas aqui no Velho Testamento que a vida parava, iam para o cativeiro, era assim, invasão, assim, eram coisas mais fortes. Então nós não chegamos no ponto de Deus realmente julgar. Eu estou falando do Brasil, que nós moramos aqui, mas você poderia falar a mesma coisa dos Estados Unidos, da Europa, muitos outros lugares que estão também com um quadro muito terrível de pecado, de infidelidade a Deus. Todas as coisas entristecem a Deus, mas Deus tem longanimidade. Agora, tem algumas coisas que a gente quer examinar na semana que vem que fazem o cálice encher. A Bíblia usa esse termo. O cálice de Deus vai enchendo. E não é de uma vez. Agora, tem algumas coisas que fazem isso acontecer mais rápido. Eu pus essas 3 coisas aqui na letra C. Quando você sacrifica os seus próprios filhos, quando você coloca coisas que contaminam não só na sua vida, mas você põe na casa de Deus, e quando o sangue inocente é derramado. A Bíblia fala muito forte sobre essas coisas. Tem outras, né? A própria idolatria, sei lá, tem outras coisas que talvez podiam fazer parte, mas eu penso nessas 3 coisas como coisas muito sérias. E uma das coisas que faz parte desse sacrificar filhos é o aborto, né? As pessoas abortam filhos para não ter um incômodo, para levar a sua vida como querem. Isso é sacrificar vida inocente. Isso enquadra, o aborto enquadra o 1 e o 3, que você está sacrificando o seu filho e você está derramando sangue inocente. Então, aborto faz parte disso, mas tem muitas outras maneiras, né, de sacrificar os filhos, como eu falei, assim, tem omissão, tem você realmente não cuidar, não pastorear
seus próprios filhos. Então tem muitas coisas que fazem parte, a maneira de contaminar a casa de Deus. Então que Deus, isso não vai ter efeito nenhum para nós, se nós não conseguirmos aplicar isso para o nosso tempo. Nós não temos o poste ídolo hoje. O que é o poste ídolo? O que é o altar a Baal? O que é adorar o exército dos céus? Eu não sei, eu fico procurando essas respostas, mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo hoje para contaminar a casa de Deus e para fazer Deus se afastar de nós, porque tem coisas que podem levar a Deus... tem coisas que fazem Deus, isso também nós vamos falar na próxima aula, mas estou dando alguns pontos assim que a gente vai entrar, mas eu tenho falado há muitos anos, isso é uma conclusão minha, a Bíblia não usa esse termo, mas eu gosto de pensar numa linha. Deus traça uma linha, que a gente nunca sabe onde onde fica essa linha, mas tem uma linha que nós podemos passar, individualmente e como igreja e como nação. Acho que você pode falar nas 3 áreas. Tem uma linha. O que é essa linha? Deus é misericordioso, é longânimo. Então Deus vai perdoando, às vezes a pessoa nem se arrepende, mas Deus ainda não toma nenhuma medida. Deus vai aguardando, procurando levar. Deus usa disciplinas, Deus pesa a mão de várias maneiras. Então isso é um processo, você pode, individualmente, igreja e nação. Então, todas as 3 dimensões, Deus vai permitindo, permitindo não, ele não toma uma atitude, ele não entra. Agora tem uma linha que você atravessa, que Deus fala assim, bom, agora não tem mais chance. Não tem mais chance. Então nós vamos ver sobre isso na próxima aula. Senhor, nós queremos, ó Deus, queremos conhecer a Tua misericórdia no meio de toda essa situação. Estamos orando, tem muita gente no Brasil que ama a Ti, tem muita gente que busca a Ti, que tem um coração para Ti. Sabemos, ó Deus, que tem muita mistura na nossa própria vida, mas algo está acontecendo, realmente é incontestável de que nós estamos vivendo um momento muito delicado na história do nosso país. As coisas têm piorado progressivamente. Sai um governo, entra outro, às vezes até melhora alguma coisa na economia, mas a situação em geral continua a piorar. Nas próximas eleições isso pode continuar acontecendo. Então, Senhor, nós sabemos que nosso socorro não vem da Síria, não vem do Egito, não vem do dinheiro, não vem de um partido político, não vem de nenhuma dessas fontes humanas. O Senhor quer que nós, mais e mais, que Tua igreja se una, que Tua igreja entenda, que Tua igreja, principalmente se nós como igreja não vamos reconhecer, quem dirá o resto da sociedade? Se nós não cairmos no nosso rosto diante de Ti, se nós não reconhecermos a seriedade, como nós vamos esperar que a sociedade vai mudar? Por que nós estamos tão preocupados com o que eles ensinam nas escolas, se nós não estamos mudando a nossa forma de buscar a Ti, Senhor? Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque muita coisa está acontecendo nas escolas, está acontecendo na sociedade, está acontecendo na política, e Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor levante a Tua igreja, para que o Senhor levante uma igreja em santidade, em pureza, em busca de Ti, Senhor. Coloca no nosso coração, ajuda-nos a entender a seriedade. Nós pedimos e clamamos a Ti nesta manhã, não só em favor de nós, mas em favor da nossa cidade, da nossa região e de todo o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém.